Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10. É um capítulo dos mais extensos de toda a epístola. Pretenderei falar em grupos de versículos. Claro, os irmãos já sabem da necessidade, após a leitura, manterem a Bíblia aberta. Nós vamos ler aqui para a reflexão inicial os versículos 19 ao 25. Exortação a perseverar na fé. É claro que nós trataremos aí de basicamente todo o capítulo, mas a nossa leitura aqui, versículo 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Tome seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Chegamos ao último capítulo daquele grupo que apresentamos de 4 capítulos, cuja proposta tem sido apresentar a superioridade, começando lá no capítulo de número 7, a superioridade do sacerdote, passando o capítulo 8 pela superioridade da aliança. No capítulo 9 falamos sobre a superioridade do santuário e o capítulo 10 a superioridade do sacrifício. Temos um sumo sacerdote que é superior. Para ele exercer o seu ofício como sumo sacerdote, foi necessário a mudança da lei, porque debaixo daquela lei, ele, como um membro da tribo de Judá e não da tribo de Levi, não poderia exercer o seu sacerdócio. Então nós temos uma nova lei, uma nova aliança, um novo acordo, um novo concerto, que é superior. Este sumo sacerdote superior, debaixo dessa lei superior, exerce o seu ofício em um santuário superior, não terreno, não feito por mãos de homens, mas o original, aquele que fora feito pelo próprio Deus, o celeste. E lá neste santuário, ele oferece um sacrifício que é superior. Por quê? Vamos ver então, em primeiro lugar, por que da necessidade de um sacrifício superior? Por que não continuar com aqueles que estavam até então vigorando? Por que não permanecer com aqueles que haviam sido estabelecidos sob a antiga aliança, sob o antigo pacto? Por que da necessidade de um sacrifício superior? Começando por aqui, então, a resposta está nos primeiros 4 versículos, versículos 1 ao 4. Por que da necessidade de um sacrifício superior? Resposta: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, eu quero que você grave aqui algumas palavras-chave: sombra e imagem exata. Tendo a lei a sombra e não a imagem exata das coisas. Nunca, olha, a lei nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque
purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração pelos pecados. Na verdade, essa expressão comemoração nós deveríamos entender rememoração. É lembrar novamente, trazer à memória mais uma vez, relembrar. Então, rememoração dos pecados. Por quê? Porque é impossível, versículo 4, que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então aqui está a resposta à primeira pergunta. Como eu tenho dito e não canso de repetir, estamos aqui diante de estudantes das Sagradas Escrituras, tanto os nossos irmãos da congregação, aqueles que têm nos dado a grata satisfação de acompanhar este estudo maravilhoso, são amantes e estudiosos da palavra. E eu tenho repetido, nós extrairemos as melhores e as mais preciosas informações das Sagradas Escrituras se soubermos fazer as perguntas certas. A Bíblia é um livro de respostas e nós precisamos saber fazer as perguntas. Estou aqui fazendo a pergunta: por que da necessidade de um sacrifício superior? E aqui está a resposta: porque aqueles sacrifícios que eram oferecidos segundo a lei, sacrifícios de touro, sacrifícios de bode, o versículo 4 diz, era impossível que o sangue de touros e de bodes tirassem, removessem os pecados. Por quê? Porque eles estavam debaixo de um sistema estabelecido por Deus, sim, mas um sistema de sombras. Um sistema de sombras. Deixa eu ver, aqui, se bem que só aqui embaixo, porque eu estou debaixo de uma luz aqui, né? De repente é possível ver a minha sombra, ou quem sabe, se eu colocar aqui a projeção, vocês conseguem ver aqui a sombra da minha mão, projetada aqui, ó, aproveitando a luz do projetor, a sombra da minha mão. Quem consegue ver aqui a sombra da minha mão? Nem todos, né? Problema de vista igual a mim, né? Tá certo, aqui está a sombra da minha mão, porque eu estou na frente também. Mas se você olhar a sombra da minha mão, e eu perguntar pela sombra, você sabe se a minha mão, por exemplo, ela tem alguma cicatriz olhando para a sombra? Você sabe quantos riscos tem aqui na palma da minha mão? Você saberia dizer a medida das minhas unhas? Se eu tenho a cutícula tirada ou se eu tenho sujeira, enfim, detalhes da mão, você não tem essas peculiaridades. Por quê? Veja aqui, versículo 1 mais uma vez, tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata. A sombra te revela alguma coisa, mas a sombra não te dá a revelação exata, a sombra não te dá a revelação completa. Você consegue, fazendo mais uma vez a analogia com a sombra da minha mão, você consegue ter alguma dimensão, mas você não consegue alcançar a tridimensionalidade, né? A imagem tridimensional, a altura, a largura, a profundidade, o tamanho, a espessura, os detalhes, as ranhuras, etc. Da mesma forma, a lei, ela é sombra, ela não era a imagem exata. E por ser sombra, diz ainda o versículo 1, nunca poderia cumprir o seu objetivo. Eu disse em estudo aqui passado, que a lei, ela levava não diretamente a Deus, mas aquele que leva a Deus. Quem é aquele que nos leva a Deus? Cristo. Então a lei conduz a Cristo, a lei é a sombra. Logo, quem é a imagem exata? É Cristo. Tudo aquilo simbolizava Cristo. Você vai ter uma sombra de Cristo, mas quando a imagem exata vem, por que continuar estudando a sombra, se você pode estudar a imagem exata? Por que seguir a sombra, se você pode seguir a imagem exata? Por que se relacionar com a sombra, se você pode se relacionar com a imagem exata? Por que ainda está cultuando debaixo de um sistema de sombra, se você pode cultuar agora regido pela imagem exata? Estou falando de Cristo. Então, por
Por que da necessidade de um sacrifício superior? Porque aquele sacrifício, como sombra, que não é a própria imagem exata, ou seja, a sombra, a lei, a imagem exata é Cristo. Cristo é o único capaz de fazer aquilo que a sombra não faz. E o que é que a sombra não faz? Está aí no versículo 4 mais uma vez: porque é impossível que o sangue de touro, se é sombra, o sangue de bode, sombra, o sangue de cordeiro, sombra, sacrifício de animais, sombra, é impossível que retire os pecados. O que é que aqueles sangues faziam com os pecados? Cobriam, não tiravam, cobriam. Eu quero que você entenda uma coisa: essa cobertura do pecado, o pecado, que é algo que se pratica contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, contra o próprio Deus. O pecado exige uma punição, visto que ele é uma transgressão, e toda transgressão exige punição. A punição ao pecado nós chamamos, a Bíblia chama de a recompensa do pecado, o salário do pecado. A prática do pecado demanda uma recompensa do pecado, um salário, um pagamento pelo pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Então as pessoas pecavam e o pecado exigia que elas morressem, mas Deus não as matava. Deus deu um sistema de lei, sombra, para que um substituto pelo pecado fosse morto no lugar do pecador. Então quem era morto? Era um animal, substituindo o pecador que deveria morrer. E aí o sangue deste animal cobria o pecado do pecador, mas não removia. E aí então, dentro desse sistema judicial, estamos falando de lei, estamos falando de um tribunal, estamos falando de salário de pecado, isso é punição, isso é sentença. Então pense dentro de um sistema judicial, Deus como o juiz, que agora está diante de um pecador, que é aquele que deve ser sentenciado, mas Deus não vai dar punição. O sangue do touro vai cobrir. É como se Deus estivesse postergando, jogando um pouco mais para frente o juízo, a punição. E aí vai um pouco mais para frente. Dentro do nosso sistema judicial que nós entendemos, humano, é como se fosse recorrendo a outras instâncias. A gente costuma até dizer, né, o judiciário brasileiro, aliás, os judiciários em geral, mas o brasileiro especialmente, nós dizemos, é um sistema muito demorado, demora demais para dar as suas sentenças, demora demais para encerrar os seus inquéritos, o sistema judiciário é muito lento. Irmãos, não se assuste com o que eu vou lhe dizer, o de Deus é muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito mais lento, muito mais lento. Porque existe algo chamado longanimidade. O que é longanimidade? É quando Deus retarda o seu julgamento. Ele é longânimo, ele tem um ânimo longo, ele demora a dar a sentença. Eu pergunto a você francamente, imagine se Deus não demorasse a dar a sentença que nós merecemos. Quantos estariam aqui essa noite? Se Deus não retardasse o seu juízo, se Deus não nos desse novas oportunidades, aguardando para que nós nos arrependêssemos, imagine se Deus fosse dar a sentença de forma imediata, rápida, quem estaria aqui nessa noite? Nenhum de nós. O sistema judiciário de Deus é mais lento ainda, e você deve dizer graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Nós somos beneficiados por isso. Então Deus foi retardando a sentença. E aí eles pecavam. E aí chegava o dia da expiação, uma vez por ano. Eles matavam um animal em lugar do povo. E aí o sangue cobria os pecados. E aí Deus então retardava o juízo. Passava-se mais um ano. Mais uma vez Yom Kippur, o dia da expiação, ou seja, o dia de expiar os pecados da nação. Lá mais uma vez o animal vai ser morto.
cobria-se os pecados da nação com aquele sangue que era aspergido no Santo dos Santos sobre o propiciatório. Mais um ano, mais uma vez, repetindo, é o que está dizendo aqui, no versículo 1: nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar. Não aperfeiçoava, não resolvia, ia jogando para frente, ia jogando para frente, ia jogando para frente, ia jogando para frente. E esse sangue de animais não retirava o pecado, apenas cobria. Até que chega então o Novo Testamento, não ainda estabelecido como uma nova aliança, mas estou falando aqui como a divisão dos livros da Bíblia. Chega o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí então começa uma nova ordem, a partir do ministério profético de João Batista, em que Deus, depois de mais de 400 anos de silêncio, tendo encerrado a sua voz lá em Malaquias, Deus volta a falar através do ministério de João Batista. E João Batista, o precursor do Messias, ele vai apontar para Cristo que aparece dentro do cenário, e João Batista aponta para Cristo e apresenta ele à nação como: este é o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então, por que a necessidade de um sacrifício superior? Porque os sacrifícios de touro e de bode não podiam retirar os pecados, mas o sacrifício superior, o de Cristo, ele tira, ele remove, ele arranca os pecados. Ele não apenas cobre, mas ele simplesmente os tira. E você vai entender de que maneira isso acontece, irmãos. Veja bem, a partir do versículo 5, nós vamos à segunda questão. Eu comecei aqui a apresentar, Cristo como aquele que é o que tira o pecado. Ele é o próprio sacrifício superior. Nós começamos a responder a questão, o porquê da necessidade de um sacrifício superior. Agora eu quero vos dizer como se deu a provisão do sacrifício superior. Olhe para o versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, quem é que está entrando no mundo? Estamos falando agora do sacrifício superior. Quem é ele? Cristo. Irmão, a palavra-chave é Cristo, tá? A palavra-chave, Cristo. Jesus, Cristo é a palavra-chave. Porque, pelo que, entrando no mundo, diz, olha o que diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Estamos falando aqui agora da provisão do sacrifício. A provisão do sacrifício. Cristo, pelo que entrando no mundo, está dizendo aqui, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Versículo 6: holocaustos e oblações pelo pecado não fizeram o quê? Não te agradaram. Então disse, olha o que diz o sacrifício superior: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, aí vai dizer mais uma vez o que acabamos de falar, vai repetir: sacrifício, e oferta, e holocausto, e oblação de pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem, vinham sendo oferecidos segundo a lei. Versículo 9: então disse, mais uma vez: eis aqui venho para fazer, ó Deus, mais uma vez ele repete, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui está a provisão do sacrifício superior. Eu preciso que você entenda isso aqui, irmãos. O próprio Deus é quem está providenciando o sacrifício para agradar a Ele mesmo. Porque Jesus diz assim: sacrifícios, ofertas, oblações, não quiseste. Mas, espera aí, quem foi que estabeleceu a lei dos sacrifícios? Quem foi? Quem foi que estabeleceu? O sistema de leis, de sacrifícios,
de ofertas, oblações, ofertas cereais, manjares, libações. Quem foi que estabeleceu? Foi o próprio Deus. E por que é que agora está sendo dito que Ele não quer? Porque aquele sistema de sacrifícios, ele revelava, preste bem atenção, não a verdade, não a vontade soberana. Ele não revelava, ele não apresentava a vontade soberana de Deus. Na verdade, ele era justamente o paliativo para um erro que o povo cometia, e Deus então deu ao povo uma forma de continuar, ainda que minimamente, se relacionando com Deus, apesar das suas falhas e pecados. Então Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios. Eu preciso da sua atenção, por causa do erro do povo, por causa do pecado do povo. Então a desobediência do povo, a falta do povo em andar em conformidade com a vontade de Deus, os deslizes, os equívocos, a desobediência do povo, fez com que Deus estabelecesse esse sistema de sacrifícios para que o povo tivesse a oportunidade de se relacionar com Deus, apesar das suas desobediências. Então a vontade soberana de Deus não era que houvesse os sacrifícios, porque os sacrifícios é a resposta para a desobediência. O que é que Deus queria na verdade? Deus queria na verdade obediência. Como não havia obediência, mas havia desobediência, quebra da lei, quebra da vontade de Deus, pecado, desobediência, a revelação da vontade de Deus. Então, para que o povo não fosse consumido pela sua desobediência, Deus estabeleceu o sistema de sacrifício para cobrir o pecado e o povo continuar se relacionando com Deus. Mas você acha que o desejo de Deus era que o povo vivesse em desobediência e oferecesse sacrifício, ficasse daquela forma? Não, óbvio que não. O que Deus queria de fato, de verdade, era obediência. O sistema era um paliativo. O sistema era uma forma de Deus resolver o problema que o povo gerava pelos seus pecados. Então, os sacrifícios, mas Deus não se agradava. E aí olha o que diz mais uma vez, preste atenção, olha o que diz mais uma vez: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste. O Filho está dizendo isso. Mas corpo me preparaste, holocausto, oblações pelo pecado, não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, o quê? Está aqui, para fazer, ó Deus. Está acompanhando aqui não, né? Já foi lá para o versículo 11. Estamos aqui no versículo de número 7. Então eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui a grande questão, irmãos. Nós nos acostumamos com os sacrifícios, mas Deus prefere obediência, porque a Deus melhor é obedecer do que sacrificar. E a gente se acostumou a se relacionar com Deus através dos sacrifícios, e às vezes acha que está abafando, porque faz sacrifício, quando na verdade os sacrifícios são justamente por causa das desobediências. Quem anda em obediência não precisa andar em sacrifício. Quem anda em obediência não precisa dos sacrifícios. Quem anda em desobediência vez ou outra para tentar agradar ao Deus que ele desagradou pela desobediência, aí lá vai um sacrifício. Os sacrifícios são as nossas tentativas de esconder as nossas desobediências. Mas quem anda em obediência não precisa de sacrifício. E sabe o que Deus quer? Não é sacrifício. O que Deus quer é obediência. Jesus veio, se ofereceu em sacrifício? Sim. Por causa dos pecados dele? Por causa dos pecados de quem?
Quando eu perguntar, você diz dos desobedientes. Por causa dos pecados de quem? Dos desobedientes. Aí ele se apresenta e diz: aqui vim para fazer a tua vontade. Eu que sou obediente, vim em obediência me sacrificar em prol dos desobedientes. Por isso o sacrifício é superior, porque o sacrifício não é apresentado por alguém que é desobediente para ocultar as suas desobediências. O sacrifício é uma expressão de alguém que é obediente e em obediência está se sacrificando em prol dos desobedientes. Irmãos, é superior, porque é alguém que não tem pecado morrendo por quem tem pecado, é alguém que é puro se entregando pelos impuros, é alguém que não falhou morrendo pelos falíveis, é alguém que não erra morrendo pelos errados, é alguém que está dizendo: Deus, eu estou me apresentando para fazer a tua vontade. Remove então este sistema de pessoas que erram, que falham e que apresentam sacrifícios para cobrirem os seus pecados, e estabelece o segundo, que é o sacrifício de alguém que não falha, não erra, não tem pecado, mas se oferece voluntariamente. Você lembra que eu disse que o sistema judiciário divino, uma forma aqui de fazer analogia, ele é lento? Então Deus foi retardando, eles erravam, desobedeciam, pecavam, e a ira de Deus não era derramada. Mais um ano, pecado, sacrifício, sangue, cobria, e aí Deus retardava a ira. Um novo ano, um novo sacrifício, mais sangue, mais cobertura, mais um ano para retardar a ira, até que veio Jesus. E quando ele assume a cruz, você sabe o que acontece com ele? Ele recebe sobre ele a ira de Deus pelos pecados de toda a humanidade. O sistema judiciário de Deus, a ira foi acumulando, e Deus não derramou a sua ira, a sua sentença não foi consumada, a sua lei não foi concluída, mas quando veio o Filho, o Pai derrama sobre o Filho a ira sobre o pecado de toda a humanidade. O que Cristo sofreu na cruz foi resultado da ira de Deus sobre o meu, sobre o seu, sobre o nosso pecado. O sistema judiciário de Deus então segurou, reteve toda aquela ira que o pecado vinha exigindo, para despejar toda ela na cruz, sobre o sacrifício perfeito, Jesus, em meu lugar, em seu lugar. Não sei como você recebe essa informação, não sei como isso chega aos seus ouvidos, e muito menos como isso desce ao seu coração, mas eu estou dizendo que ele saiu do céu para ir à cruz, para receber a ira de Deus, ira que foi produzida pelo meu erro, pelo seu erro, pelos nossos pecados. E aí então a sentença de Deus é derramada, e aí agora a justiça de Deus é satisfeita em Cristo, porque o salário do pecado é a... Jesus tinha pecado? Se não tem pecado, não deveria morrer. Por que morreu? Pelos nossos pecados. Aqui está: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E lá está ele no Getsemane orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feito o quê? A tua vontade. E a vontade do Pai é esta: derramar sobre Cristo a ira pelos pecados. Aí você pensa: meu Deus,
Como o Pai é mau, Ele está derramando sobre Cristo para não derramar sobre nós. O Pai te ama tanto que derramou a ira dele sobre Cristo para que você possa ser bem-vindo à casa paternal, para que a porta do céu esteja aberta para você. O Filho unigênito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que ele morresse, não pelos melhores homens da terra, não pelos mais santos, não pelos mais íntegros, mas pelos pecadores, para morrer em nosso lugar. O nome disso é amor de Deus. Em terceiro lugar, por que é que o sacrifício é superior? Ele é superior porque ele não necessita ser repetido. Olha o que diz aí a partir do versículo de número 11: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. O que fazem eles? Está acompanhando aqui agora, que nunca podem tirar pecado. Então tem que repetir. Não resolve o problema, repete. Não resolve o problema, repete. Por que nós somos repetitivos em muitas práticas religiosas? Porque os problemas não são resolvidos. E por que é que os problemas não são resolvidos? Porque tentamos resolvê-los à parte de Cristo, fora de Cristo, sem Cristo. Não resolve. Retarda, empurra para frente, empurra com a barriga, como se diz no popular. Por quê? Porque quem resolve é Cristo. O maior problema da humanidade, irmãos, não temos dúvida, é o pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. E ninguém pode resolver esse problema a não ser Cristo. Todos os outros males que a humanidade vem enfrentando desde que o pecado entrou na humanidade até o dia de hoje, todos os males que você imaginar, de guerra, genocídio, estupro, roubo, toda sorte de maldade, de criminalidade, tem uma raiz: pecado. Nós ficamos tentando tratar as consequências. Alguém roubou, a gente vai tratar a consequência, vai para o sistema, vai ser preso, vai tentar reformular, para reintroduzir a sociedade, mas não trata a raiz é o pecado. O que dá origem a todos os males é o pecado. E nós não somos pecadores porque pecamos. A relação de causa e efeito é invertida. Nós pecamos porque somos pecadores. Como assim? O que você quer dizer com isso? Que nós já nascemos pecadores. Com o passar do tempo simplesmente manifestamos quem de fato somos. Nascemos trazendo conosco o pecado. Já nascemos com o problema, irmãos. Até que Cristo entre na nossa vida para resolver o problema que já vem conosco desde que somos gerados no ventre, trazendo o vírus do pecado, trazendo conosco desde a origem o pecado, o qual vai se materializar, questão de tempo, em alguns mais cedo, em outros um pouco mais tarde, mas vai se manifestar, porque somos pecadores por natureza, e ninguém pode tirar o pecado, ninguém a não ser Cristo. Ele é o único que remove os pecados. Por quê? Porque lá na cruz ele diz: lance sobre mim, porque por todos os pecados eu já paguei na cruz do Calvário. E aí então ele está dizendo aqui por que o sacrifício dele é superior? Porque não precisa ser repetido. Versículo 12: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, estrado dos seus pés. Porque com um só, ou com uma só oblação, aperfeiçoou por quanto tempo? Para sempre. Um só, para sempre. Um único sacrifício, para sempre, os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis. Aonde?
Seu coração. E as escreverei aonde? Entendimento. E ele ainda acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais necessidade de oblação pelo pecado. Se eu puder ter a sua atenção total, não parcial, irmão. Isso aqui é muito sério. Por que é que Deus não se lembra dos nossos pecados? Já disse isso, Deus não sofre de amnésia, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Sabe, inclusive, que o pecado que eu pratiquei hoje, que você praticou hoje, esse pecado, ele já foi cobrado. Quando? Na cruz. E o que é que eu preciso fazer então? Eu não preciso que Cristo morra mais uma vez. Eu preciso correr para os pés de Cristo, confessar o meu pecado e clamar pela cobertura do seu sangue, que não cobre, mas que remove. E uma vez estando debaixo do sangue, Deus não vai me cobrar por um pecado que Cristo já pagou por ele. Imagina você, eu entro com você num comércio para tomar um refrigerante, e aí você vai lá, sem que eu saiba, eu estou ali distraído, e você foi lá no caixa, sem eu perceber, pagou o refrigerante, e eu não vi. Daí daqui a pouco eu não sei, vou lá e pago de novo, e o atendente do comércio quietinho vai e recebe de novo. Imagina você que sabe que já pagou, e ele está recebendo. Não, mas peraí, mas você aceitou de novo o pagamento dele, mas eu não já te paguei? Isso não vai acontecer jamais no céu, de Deus pedir o pagamento por algo que já foi pago. Deus diz: esse pecado já foi pago pelo meu filho, não precisa ser pago novamente. Daí vem a pergunta que eu lhe fiz semana passada, não sei nem se você pensou sobre isso. Perguntei sobre as mãos furadas, sobre o lado traspassado. O filho não precisa morrer mais uma vez, mas por que as feridas ainda estão lá? Porque quando eu clamo pelo sacrifício para a remissão do meu pecado, o que basta é o filho apresentar ao pai a ferida. Já está pago. Já está pago. É por isso que a Bíblia diz, aqueles cravos, aqueles buracos, aquilo ali, Paulo vai escrever isso aos Colossenses, a cédula que era contra nós, a dívida que estava contra nós, ela foi cravada na cruz do Calvário, é como aquele prego na mão dele. Então é como se ele estivesse apresentando a mão, é o ticket dizendo: olha aqui, ó, já paguei por esse pecado, já paguei por esse erro, já paguei por essa falha. Ele não pode ser condenado por um pecado que eu já paguei por ele. Não, irmão, fique tranquilo, eu não estou pregando aqui um evangelho ralo, um evangelho água com açúcar, o evangelho de condescendência com o pecado, não é nada disso. Só estou pregando um evangelho não legalista. O que significa isso? Significa que se alguém fica lançando no seu rosto o seu pecado, fique ciente disso. Digo com toda tranquilidade e com respaldo bíblico: este tal não está sendo usado pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que Deus dos meus pecados não se lembra mais. E se alguém fica jogando na minha cara o meu pecado, ele não está sendo usado pelo Espírito de Deus, ele está sendo usado pelo opositor. Mas você pecou, mas você pecou, mas você pecou. É como ficar toda hora me cobrando por algo que já foi pago. Isso é diminuir o sacrifício de Cristo, é querer que eu pague por algo que Cristo já pagou por mim. Não sei se você entende isso, porque a gente tem dificuldade, irmão. O nome disso que eu estou lhe pregando aqui é graça. Você quer pagar alguma coisa? Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, não tem que fazer nada, graça. Não, mas como assim? Eu tenho que sacrificar. Não, o sacrifício já foi feito. Eu tenho que pagar um preço. Que preço? O preço foi pago. A gente tem dificuldade de receber a graça. E a gente tem dificuldade de pregar a graça.
E a gente começa a exigir do outro. E aí você não percebe que quando você exige do outro, você diminui a obra de Cristo. Quando você diz que o outro tem que pagar, você está dizendo que Cristo deixou algo em aberto, uma dívida faltando ser paga. Só que o Pai diz: não, já foi pago. Esses pecados, nem me lembro. Já houve remissão, já foram removidos. E não estão aqui, não foram simplesmente cobertos, foram retirados. O sangue do meu filho os removeu, está pago. Glória a Deus. Pagamento, dívida encerrada, sacrifício eterno, santas feridas, resultado da obediência, do amor. E eu só preciso aceitar. E os hebreus estavam com dificuldade de aceitar isso. Vamos então aqui para a próxima parte, a partir do versículo 19. Vamos falar aqui sobre usufruindo os benefícios do sacrifício superior. Usufruindo os benefícios do sacrifício superior. Qual o primeiro benefício que esse sacrifício superior feito por Cristo me dá direito de usufruir? Mas às vezes eu mesmo tenho receio, tenho medo de usufruir. É um benefício que foi conquistado na cruz e está ao meu dispor, e eu não lanço mão dele. Primeiro, ousadia para entrar no santuário celestial, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, por onde? Pelo sangue. O que é que me impede de entrar no santuário celestial? Meu pecado. Mas e o sangue de Jesus? Tirou o meu pecado. E agora? Agora entre com ousadia. Você não percebe mais a falta de ousadia? É dizer que não acredita na eficácia do sacrifício. É como eu disser para você assim: tá aqui, ó, você pode viajar lá para, sei lá, um lugar perto aqui, Rio de Janeiro. Comprei a passagem, tá aqui. Você, tá aqui a passagem, eu comprei. Não, mas tá aqui, rapaz, olha aqui, o seu nome, seu sobrenome tá pago. E aí chega o dia da viagem: eu não fui não, eu não acreditei que... Você não acreditou na minha palavra, eu disse que estava pago, te entreguei a passagem, tudo certinho. Mas eu fiquei... A mesma coisa a gente faz em relação ao sangue. Jesus diz: entra. Não, mas o meu pecado, eu já paguei. Mas eu tenho medo de quê? Você não percebe, mas quando a gente tem medo de se apresentar diante de Deus, a gente está dizendo que não acredita na eficácia do sangue. Porque o autor está dizendo: entre com ousadia. Você não deve nada. O sangue pagou pelo seu pecado. Você pode entrar com ousadia. Esse é o primeiro benefício. Qual é o segundo? O segundo benefício é segurança de que temos um grande representante diante de Deus. Se não vejamos aí o versículo 20. Aliás, o versículo 20 continua falando sobre a ousadia pelo novo e vivo caminho, porque eu preciso destacar isso aqui, que ele nos consagrou pelo véu. Que véu é esse? Isto é, porque a gente sabe que quando ele morre na cruz, o véu do templo se rasga. Mas eu já disse para vocês, o acesso que se abre não é o santuário terrestre, porque enquanto alguns estão olhando para o véu do templo rasgado, este aqui é outro véu. Que véu é este? A sua, que está sendo rasgada na cruz, para abrir o caminho para outro santuário. O véu do templo abriu o caminho para aquele santuário, mas o véu que é a carne de Jesus está sendo rasgada para abrir o caminho para outro santuário. E aqui aos hebreus, os dois véus estão rasgados, o do terrestre e o do celeste, o do templo e a carne de Jesus. E a pergunta é: você vai querer entrar em qual? Você vai querer entrar em qual? Por isso aquela história que eu disse, levita é quem entra no terreno. Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque, é o que abre, como diz aqui, ó, pelo novo, versículo 20, novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pela sua carne. O segundo benefício é nós termos a segurança que temos um grande representante, versículo 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que faz a ponte entre os homens e Deus. O profeta traz a mensagem de Deus para o homem, o sacerdote faz expiação dos pecados do homem diante de Deus. O nosso sacerdote é Jesus. Ele já fez o sacrifício superior, ele está à destra do Pai, as suas mãos estão lá furadas, a cada falha ele apresenta as feridas e diz: eu já paguei por esse pecado, eu estou fazendo mediação por ele, pela falta dele, pelo erro dele. Nós precisamos ter segurança no sumo sacerdote que nós temos, que é superior. Terceiro benefício: coração purificado e corpo, carne lavada. 22, cheguemo-nos, pois, com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Por quê? Porque aqueles sacrifícios da lei não tinham condições de purificar a consciência. Por isso que de ano em ano lembrava, de ano em ano se repetia. E aí o texto diz de comemoração anual, que é rememoração, lembrar. Sempre a acusação vinha, sempre a acusação vinha, sempre a acusação vinha. Quem está em Cristo, irmão, esquece essa história de 7 segunda, 7 terça, 7 quinta, quebrar maldição hereditária e fazer campanha disso, e tomar banho de descarrego, e andar sobre não sei o que lá, brasa de fogo, e ser ungido com os olhos das 7 maravilhas, e tomar banho no Rio Jordão, e não sei, esquece tudo isso, irmão. Isso é coisa de homens, para enganar os outros homens, que é bobo e gosta de ser enganado. Cristo removeu, retirou. Se eu vou fazer campanha para quebrar a maldição, eu estou dizendo, o de Cristo não foi suficiente. Se eu vou tomar banho no Jordão, eu estou dizendo, o sangue de Cristo não foi suficiente. Se eu tenho que fazer algo mais, é o mesmo que dizer, o que Cristo fez não foi suficiente. É por isso que eles tinham as consciências deles pesadas, estavam sempre se lembrando. Por quê? Porque o pecado ainda estava lá, coberto, mas ainda estava lá. Mas Cristo, quando veio, Ele retirou. E por que eu vou me lembrar de algo que nem Deus se lembra mais? Por que é que eu vou ficar debaixo de fantasmas, de erros do passado, os quais foram lançados no mar? E alguém acrescenta mar do esquecimento. Ok, podemos acrescentar, porque diz a Bíblia que Deus não se lembra mais, numa linguagem figurada. Por que eu vou me lembrar de algo que Deus não se lembra? Então o nosso coração pode estar purificado, a nossa consciência limpa, o nosso corpo, alma lavado, e nós podemos estar diante de Deus. O quarto benefício, esperança firmada em um mediador que é fiel. 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Você precisa entender, irmãos, que deixar de usufruir essas bênçãos é desvalorizar o sacrifício de Cristo. Não lançar mão de todas as bênçãos que foram compradas na cruz do Calvário e estão a nosso dispor, é diminuir a obra do Calvário. Ainda como um benefício a ser usufruído, eu apresento aqui os versículos 24 e 25, estímulos, exortações, admoestações mútuas. O que é isso? Olha o que diz, 24 e 25, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos em amor às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já vai se aproximando aquele dia. Isso é benefício? É. Eu fui comprado pelo sangue,
Pastor Celso foi comprado pelo sangue, a missionária Natália comprada pelo sangue, o presbítero Zé Roberto e assim todos que aqui estão foram comprados pelo sangue. Nós podemos nos reunir em comunidade, isto é a congregação, e aqui nós podemos nos edificar mutuamente, nos consolar mutuamente, ademoestar mutuamente, encorajar mutuamente, caminhar um ajudando o outro. Isto é um benefício e nós não podemos abrir mão desse benefício. Ele diz: abandonar a congregação como é costume de algum, porque alguém deixa de vir num culto como hoje, deixa de receber uma palavra libertadora, uma palavra renovadora, uma palavra estimuladora, uma palavra incentivadora, porque aqui é o lugar de nos estimular um ao outro, edificar um ao outro, consolar um ao outro, animar um ao outro, fortalecer um ao outro, orar um pelo outro, jejuar um pelo outro, e incentivar um ao outro. A congregação é o lugar onde aqueles que foram comprados pelo sangue se utilizam dos benefícios do sangue para dizer: continue caminhando, ele pagou o preço, nós vamos chegar até lá, ele abriu o caminho, nós vamos chegar até lá. Não desanime, meu irmão, o preço foi muito alto pela tua vida, não volte atrás. E aí você pega o outro desanimado, ao invés de você dar mais uma pancada para acabar de matar e deixá-lo pelo caminho, você valoriza o sacrifício do Calvário e diz: o preço foi alto, rapaz, não abandone a caminhada, continue, Cristo morreu para te ajudar a chegar até o fim. Ao invés de ter como na lei, o que é que tinha na lei? A lei tinha vigias um da vida do outro, para achar a falha do outro e apedrejar o outro. Isso era o sistema antigo, irmão. Detetives espirituais, caçadores de falha alheia, para poder apedrejar, levaram o mestre aqui: errou, falhou, apedreja. Vai acontecer o mesmo que aconteceu quando levaram a mulher pecadora a Jesus. Se você não tem pecado, atire a pedra. Não ficou nenhum. O único que não tinha pecado diz: eu te perdoo. Olha que palavra de ânimo. Vá em paz, não peque mais. As pessoas vêm a Cristo, as pessoas vêm à congregação, vêm, por exemplo, a esta congregação, e ao invés de chegar aqui e dizer: ei, você quer servir a Cristo? Quero. Então fique sabendo, a partir de hoje, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não, então para mim não dá não, muito difícil, eu não dou conta. Então vai embora. Agora olha a diferença, a pessoa vem, aí eu começo a falar: Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele entregou a vida, Ele desceu do trono de glória, assumiu a cruz para pagar pelos seus pecados, Ele te ajuda, Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. Aí você vai falando do amor de Cristo, os benefícios, tudo que Cristo fez por Ele. Aí depois você diz: agora viva uma vida para agradar a Cristo. Olha como é que é diferente a pessoa: Ele merece todo o meu esforço, tudo que eu fizer é muito pouco pelo que Ele fez por mim. Tudo que foi pregado, Ele morreu, Ele entregou a vida, Ele derramou o sangue, Ele pagou o preço, Ele abriu o céu. Tudo que for pedido a mim por Ele é pouco, porque agora eu já descobri que Ele fez por mim é de um valor inestimável. Ele é merecedor de toda a minha renúncia, de toda a minha entrega, de toda a minha devoção. Primeira pessoa precisa entender que esse Cristo que pede renúncias, renunciou primeiro. O Cristo que exige entrega, se entregou primeiro. Então eu não posso exigir entrega sem que antes a pessoa saiba que quem está pedindo entrega se entregou primeiro. Quem está exigindo renúncia, renunciou primeiro. Quem está exigindo fidelidade, foi fiel até a morte. Depois que ela sabe, você sabe que é assim que funciona. É por isso que Jesus diz que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se a mulher tiver um marido que a ame como Cristo amou a igreja, eu pergunto: essa mulher não vai ter prazer em devolver a este marido o que a Bíblia exige que devolva a ele? O respeito, a submissão. É fácil se submeter a um marido que ama.
Difícil é submeter a um marido que não ama. Aí a Bíblia diz: ame suas esposas como Cristo amou a igreja. E esposas, submetam-se a seu marido. Toda esposa vai se submeter a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. Todo crente vai se submeter a um Cristo que ela sabe que é um Cristo que a amou até a última gota de sangue. Ela vai ter prazer em obedecer a Ele. E aí então entramos nessa parte da obediência, que é a solene advertência, para encerrarmos, a partir do versículo 26. Como eu disse, esta mensagem, longe de ser uma condescendência com o pecado, um estímulo ao pecado, um evangelho água com açúcar, ou da graça barata. Olha o que é dito aqui a partir do versículo 26. Isto é uma advertência solene. Qual é a advertência? Porque se pecarmos, de que maneira? Voluntariamente, depois de termos recebido o quê? Não, irmão, não, está muito fraco. Porque se pecarmos como? Voluntariamente. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. A primeira coisa é receber o conhecimento da verdade. Aí ele diz assim: se você peca voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo seu pecado. Você lembra que eu falei que o sacrifício de Cristo superior pagou por todos os pecados? Mas eu disse, a gente se humilha, se arrepende, vai a Cristo, o pecado está pago, não precisa continuar removendo ele. Mas se você peca voluntariamente, se você peca deliberadamente, se você vive uma vida na prática do pecado, se você tem prazer no pecado e não em Cristo, perceba como é diferente. Quem peca por falha, quem peca por um equívoco, por um momento, por um deslize, e quem peca voluntariamente. Está aqui hoje já programando o pecado que vai praticar amanhã. Está aqui dentro, mas já está bolando aqui o pecado que vai praticar amanhã. É diferente de quem peca acidentalmente. Meu Deus, não deveria ter feito isso. Jesus, tem misericórdia de mim. De verdade, de coração, com sinceridade, o sangue cobre, aliás, remove esse pecado. Agora já está aqui programando o pecado de amanhã. Olha o que diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. E o que é que resta então? Versículo 27, leia vocês. Você acha que isso aqui é evangelho água com açúcar? Você acha que isso aqui é graça barata? Se você peca por fraqueza, por um momento, por um deslize, mas permanece, se humilha, se arrepende e abandona, fique tranquilo, confie na eficácia do sangue. Se você peca deliberadamente, se você peca conscientemente, se você peca voluntariamente, já não resta sacrifício para você. Olha o que resta: uma expectação, só resta esperar o horrível juízo e o ardor do fogo, condenação eterna. 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, irmão. Lá a lei morre sem misericórdia, bastava a palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o quê? Meu Deus, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Se quem pecava na lei de Moisés, bastava 2 ou 3 testemunhas, pegava em pedra, apedrejava, acabou, morreu, quanto maior juízo virá sobre aquele que, olha, pisar o Filho de Deus, fizer por profano o sangue do Novo Testamento. 30, porque bem conhecemos aquele que disse, falando de Deus, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31, aquele que disse,
horrenda coisa é cair aonde? Irmãos, Deus de toda benevolência, com todo amor, o seu coração explodindo de amor, entregou o Filho para morrer e pagar pelo meu e pelo seu pecado. E aí você despreza o Filho e escolhe continuar no pecado. O que você merece? Deus esvazia o céu e entrega o maior tesouro, que é o Filho, e derrama a ira que era para ser derramada sobre nós, Ele derrama sobre o Filho, e abre os braços para nos receber, e ao invés de correr para Deus, eu corro para o pecado. O que você espera receber de Deus? Horrenda coisa será cair nas mãos de um Deus irado, horrenda coisa será cair nas mãos de um Deus que foi rejeitado, mesmo tendo entregado o Filho para morrer em nosso lugar. Olha que advertência séria. E aí nós encerramos aqui, eu não vou nem mais comentar, a hora se foi, e eu não quero extrapolar, mas dar aqui as últimas palavras, porque o escritor ele encerra com palavra de ânimo, palavra de incentivo espiritual. Os versículos 32 em diante, ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Ele está chamando os leitores a lembrar lá dos primeiros passos, do início da fé, primeiro amor, primeiros combates, lá naquela época em que fostes feitos espetáculos, vitupério, enfrentaram tribulações, fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes do que estavam em prisões, e com gozo permitistes, ou melhor, permitistes a expoliação dos vossos bens, repartiu para ajudar a outro que precisava, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Ele fala lá no início, coração quebrantado, primeiro amor, ajudando quem precisava, estendendo a mão, sabendo que tem uma recompensa celestial que é muito superior. E ele prossegue dizendo: vocês não rejeitaram a confiança que tem grande e avultado galardão. Justamente quem se entregou a Cristo de tal forma que sabe que vai receber um galardão muito superior. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque, olha as últimas palavras, é um estímulo a manter a expectativa na volta de Cristo, porque ainda um pouquinho de tempo, irmãos. Eu digo a vocês nessa noite: não desanime, não pense em voltar atrás, abandonar o caminho da cruz. Por quê? Porque só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas fazemos parte do grupo daqueles que creem para a conservação da alma. Só aqueles que vão continuar até o fim. Fique de pé. Só aqueles que não vão retroceder, não vão voltar atrás, mas vão continuar, estão debaixo da cobertura do sangue, estão sendo guiados pelo Espírito da graça, já sabe que os seus pecados foram pagos pelo sangue puro e carmesim, vertido na cruz do Calvário. Por que desanimar? Por que desistir? Por que retroceder? Caminha, avança. Cristo já abriu o caminho e logo voltará para buscar a sua igreja fiel. Creia, irmão, nesta palavra e continue avançando para a glória de Deus. Feche seus olhos. Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez esta noite por esta revelação. Quanto mais conhecemos a verdade, menos desejamos o erro. Quanto mais conhecemos, ó Pai, do teu grande amor, do sacrifício de Cristo, do sangue, ó Pai, mais desejo temos de ser fiel. Ajuda a tua igreja a prosseguir, a avançar. Ajuda aquele que mesmo com pouca força está aí caminhando. Ajude, renove-o, dê graça para que ele continue. Ó Deus, nós cremos no poder do sangue, na eficácia do sacrifício do Calvário.
Continue ajudando a tua igreja. É o nosso pedido em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.